mas é disruptivo. Se a gente conversa com os mais antigos, é alguma coisa que eles não eram acostumados, assim. Como tu vai dar um pedaço da tua empresa pra alguém? E como vai dar certo tu passar todo final de semana fora da loja, tu deixou quem lá na loja? Quem é que tá cuidando da loja? Mas tu não tá lá. E eu lembro, até hoje, assim, muitas pessoas acham estranho isso, assim, tá, mas vocês têm, não é só tu e o Felipe, tem mais sócios, mas, cara, como assim? Por que vocês estão dando um pedaço pras pessoas? Cara, não é que a gente tá dando um pedaço pras pessoas, as pessoas estão conquistando com o seu trabalho. E eu confesso que eu não tenho vergonha de dizer, assim, que eu pensava um pouco errado. Eu tinha esse pensamento que, como é que eu vou começar a botar gerente e eu não vou estar junto fisicamente, e aí como é que um funcionário vai virar sócio meu? Cara, hoje eu penso totalmente diferente. O olho do dono engorda o boi. É super importante. Precisa isso. Não é, tu não tá querendo dizer o contrário disso. Mas, pra gente crescer e pras coisas darem certo, inclusive pra gente poder ter uma segunda loja, uma terceira loja, ter mais negócios, nós vamos ter que dar autonomia pras pessoas. Mas essas oportunidades que a própria franqueadora dá para essas pessoas de uma forma, nos encoraja, nos motiva também a dar oportunidade para outras pessoas que também estão com a gente, sabe? Às vezes, a gente pensava só o seguinte, né? Tá, vai o Jean pra lá, eu fico com o Benício aqui, tu fica lá. Como assim? Eu vou ficar longe do meu filho, tantos quilômetros né? E aí, hoje, a gente já tem uma cabeça totalmente diferente de 3 anos atrás. Que nós imaginávamos ficar a 500 quilômetros de distância, um em uma cidade, outro em outra, para poder ter um segundo negócio. Né? Então, hoje a nossa cabeça é diferente, a gente já pensa em sim dar oportunidade para outras pessoas e a gente conversa muito como eram as lideranças no passado, né, amor? A questão do teu pai, assim, ó, o que nos remete, assim, a pensar como era antes e o que é hoje, a evolução que isso gerou é significativa, assim, ó, para nos ajudar a permitir que as pessoas tomem atitudes e que se desenvolvam e que a gente dê autonomia para essas pessoas, porque senão a gente não vai conseguir sair do mesmo lugar, né? E a gente precisa dar essas oportunidades para poder crescer. E não é assim, desculpa, Anja, não é um ou outro, né? Pensa, talvez a decisão no passado, sem ter uma cabeça, digamos, aberta ou pensando nessa outra forma, botaria super em risco, talvez até a família de vocês, né? Daqui a pouco um ia ficar morando a 500 km de distância do outro, com o filho e tal. Pô, nem aí, como quero, a gente não quer isso, né? Dificilmente eu ia deixar vocês fazer isso. Eu ia apertar tanto vocês até que vocês iam desistir dessa jornada, né? Porque não é isso que a gente quer. A gente quer os franqueados, as pessoas vivendo numa harmonia, num equilíbrio de vida pessoal e profissional, né? E eu lembro direito, mas não é fácil, especialmente quando a gente fala de interior, né? Eu lembro quando lá, hoje nós temos, eu nem sei quantos sócios nós temos, na verdade, né? Em algumas lojas próprias, nós temos sócios na franqueadora. O tema do último encontro foi dividir para somar, né? E foi uma coisa que, olha, sabe, às vezes tem os livros, as pessoas que tu, né, buscou lá no passado, assim, e foi muito assim no case da Ambev, né, no Sonho Grande, aquele livro, que conta um pouco, né, de como eles faziam o processo, bonito, né, de partnership, mas de dar espaço para as pessoas se tornarem sócias. Isso a gente tem hoje na franqueadora. E eu lembro, até hoje, assim, muitas pessoas acham estranho isso, assim, tá, mas vocês têm, não é só tu e o Felipe, tem mais sócios, mas, cara, como assim? Por que vocês estão dando um pedaço para as pessoas? Cara, não é que a gente está dando um pedaço para as pessoas estão conquistando com o seu trabalho, né? E a gente poder permitir as pessoas se desenvolverem e se tornarem sócias, permite a gente dar espaço para mais pessoas se desenvolverem, permite eventualmente não ter que fazer um cenário desse. Pô, por que não ter 2 ou 3 lojas, Jean e a Paola, sem vocês precisarem se separar, vocês podendo viver como família? Mas também não é tão fácil. Então, queremos fazer isso. Exige esse desenvolvimento todo que a gente está falando, de se desenvolver como líder e aprender a desenvolver as pessoas.
Mas é disruptivo. Se a gente conversa com os mais antigos, é alguma coisa que ele não era acostumado, assim. Como tu vai dar um pedaço da tua empresa para alguém? Como vai dar certo tu passar todo final de semana fora da loja, tu deixou quem lá na loja? Quem é que tá cuidando da loja? Mas tu não tá lá? Então, né, amor, a gente escutou algumas vezes isso, assim. O pai, ele tem uma história brilhante, assim, né? E de muito trabalho, de muito suor. Ele conquistou tudo que ele tem do zero, assim. E é uma pessoa muito inteligente, muito boa para negócio, né? E só que ele tem, acredito que muitos daquela época, daquela geração, eram assim também, né? Para eles na época era muito difícil colocar alguém de gerente, alguém de sócio, né? E tanto que o pai vendeu o restaurante para não colocar alguém de gerente, porque ele não aguentava mais tocar. Não aguentava mais tocar. A mãe botou pilha na cabeça dele para, vamos parar, não aguento mais, 30 Os anos dois essa muito cansados, 30 muito anos cansados, de né? restaurante. 30 anos essa loucura, vamos parar um pouco. E aí eles decidiram vender o restaurante, né? E hoje uma das coisas que nos ajuda também é a tecnologia, né? E a gente consegue manter, cuidar de outros negócios que a gente tem fora da Alegrete com o gerente. E eu confesso que eu no início tinha um pouco desse... Eu não tenho vergonha de dizer assim que eu pensava um pouco errado. Eu tinha esse pensamento que, como é que eu vou começar a botar gerente e eu não vou estar junto fisicamente? E aí como é que um funcionário vai virar sócio meu? Cara, hoje eu penso totalmente diferente, né? E primeiro que eu não consigo alavancar um negócio sem ter pessoas boas aliadas a mim. Sozinho, fisicamente, eu não consigo alavancar um negócio. Sim. Vou ficar sempre no mesmo negócio, na mesma cidade. Tu sozinho não escala o teu trabalho. Não escala o meu trabalho. Exatamente. A própria franquia é isso, né? Exato. Tu precisa de pessoas boas para conseguir escalonar o teu modelo de negócio. Então, eu acho que a gente, como proprietário, sócio de uma loja, a gente é a mesma coisa. Entendeu? A gente precisa construir pessoas boas, né? E eu digo construir porque, que nem tu falou, às vezes a gente tem líderes ali que só falta lapidar eles, né? Só falta lapidar. Eles têm todas as características para virarem bons líderes. Mas, às vezes, nem eles sabem disso. E é nosso dever, a gente já passou por esse processo, é nosso dever trabalhar isso neles. Então, hoje eu não tenho vergonha de dizer que eu penso bem diferente do Jean que pensava uns anos atrás, assim, né? E eu acredito muito nas pessoas, né? E acho que elas têm capacidade, sim, de tornarem sócias nossas, né? E é uma forma também de tu manter a tua equipe motivada, né? Porque eles sabem que eles podem crescer junto contigo do teu lado. De crescer, né? Enxerguem oportunidade de crescer. Um ponto importante, Gia, para principalmente quem está ouvindo aqui, não confundir um pouco, porque eu concordo da mesma forma que tu, assim, a gente é muito apegado, principalmente os antigos, àquela frase que faz bastante sentido, que é o olho do dono engorda o boi, né? É super importante, precisa isso, não é? Tu não tá querendo dizer o contrário disso, mas para a gente crescer e para as coisas darem certo, inclusive para a gente poder ter uma segunda loja, uma terceira loja, ter mais negócios, nós vamos ter que dar autonomia para as pessoas conseguirem cuidar um final de semana do nosso estabelecimento e as coisas darem certo, ou darem mais certo do que errado, porque sempre vai dar um pouquinho errado, né? Sempre vai dar algumas falhas, mas para a gente chegar lá, tem muito suor antes disso, tem muito domínio de processo antes disso, e aí alguns confundem. Porque talvez alguém está ouvindo aqui, tá, mas espera aí, o Quero Café não exige que o franqueado seja operador e dedicado 100%. Exatamente. A gente não avança em nenhuma franquia, nenhuma unidade com alguém que queira colocar um Quero Café como investidor e contratar gerente. Porque a verdade é que para formar esse gerente, primeiro eu preciso saber trabalhar. E eu estou falando isso porque talvez quem está ouvindo não sabe da história de vocês, mas nós estamos fechando 4 anos. Né? Nos primeiros 1, 2 anos, o quanto vocês trabalharam na loja e aprenderam a fazer exatamente o que teu pai fazia. Na verdade, quem dá certo no negócio, esses velhos aí estão aí para nos ensinar. É lindo tudo isso que eles têm para nos ensinar. O que eles nos ensinaram? Trabalho duro. Trabalha duro e repete isso dia após dia, mês após mês, ano após ano, que as coisas vão dar certo. Eu acredito muito nisso. Mas a gente pode dar esse próximo passo, abrindo a cabeça para uma sociedade e desenvolvendo mais pessoas.
Então, ao invés do negócio ser 100% meu, ele pode virar 80% meu e 20% do Jean, que eu estou dando oportunidade, que nunca teve oportunidade, talvez, na vida, e tem o sonho de fazer. E isso é dividir para somar. Isso vai fazendo, isso criar um ecossistema legal. Lá né? atrás, que o Jean falou ali, ó, 2 anos e meio depois que nós decidimos ali enxergar com outros olhos a Débora. Então, nós enxergamos que tinha potencial ali, só que talvez nós estivéssemos de olhos fechados um tempo atrás, porque justamente a gente não estava preparado para liderar uma pessoa e formar essa pessoa. Então, a gente só se tornou, né, decidiu que, bom, agora a gente precisa de uma gerente lá pelos 2 anos e meio. Não, agora sim, a gente precisa de alguém para nos ajudar. Porque a gente já sabe todos os pontos, a gente já vive todo dia aqui no café, a gente sabe o que a gente precisa pôr a mão aqui, então agora vamos botar uma pessoa para nos ajudar. É engraçado que às vezes a gente olha pra ela e a gente pensa, meu Deus, ela tá ficando parecida com a gente. Mas é isso. as manias. As pessoas que estão com a gente, cara, é isso, vai virando um xerox, com as suas particularidades, mas começa a falar igual, eu não vou dizer nomes, mas a Gé às vezes escuta eu trocando áudio, e fala, meu Deus, mas o que tu faz? É uma lavagem cerebral, a pessoa tá falando igual, parece tu falando, né? E é muito isso é muito lindo, não quer dizer que todo mundo tem que pensar igual, mas assim, vai tendo uma conexão, ela vai pegando o jeito de vocês. E isso é necessário para vocês conseguirem ir lá e às vezes até frequentar essa loja que passa a ser quase mais da Débora do que do Jean e da Paola, e se sentir bem, sentir assim que a coisa tá... Nossa senhora, isso é gosto, não sei a palavra, mas isso é bom demais, né? E eu enfrentei assim, ó, só fazendo um link, né? Antes tu falou ali da questão de sócio-operador, né? Ontem o meu irmão me fez uma pergunta até, como assim? Tu vai abrir a segunda loja como sócio investidor, mas a Quero não é aquela coisa que tem que ser sócio, tem que ser operador, tem que estar dentro. Aí eu tive que explicar para ele como é que funciona o processo. Não, mas a gente vai ser sócio investidor assim, ó. A gente já tem uma pessoa que a gente tá lapidando, tá treinando, ela tá evoluindo com a gente. Aí eu vou ser mais sócio investidor do que sócio operador. Exato. E aí ele entendeu o processo, como é que funciona. E tu vê, né? Teu irmão vive um pouco, sabe um pouco. Por isso que é importante, às vezes, deixar um pouco claro que, senão a pessoa confunde, né? O que a gente tá querendo dizer. E principalmente, vocês dois, com toda a bagagem que viveram, sabem hoje que na segunda loja ou na loja lá do Alegrete, se amanhã depois os números não estão mais tão legais de resultado ou de faturamento, antes de olhar para fora, assim, antes de olhar para o mercado, para a macroeconomia e tal, você tá, peraí, como é que tá dentro, assim, aquilo que a gente sempre cuidou tanto, será que está sendo cuidado? Porque vocês sabem o que é importante, o que o cliente, vocês trabalharam e trabalham na loja, né? Daqui a pouco alguém vai ouvir e acha que não aparece mais na loja. Não, vocês acompanham e sabem o que acontece. Vocês sabem o que é importante para aquele cliente que tem que se sentir acolhido, que vem lá e quer comer um prato e a gente serve aquele prato às 4 da tarde. Quando ele vem almoçar no meio-dia, que ele está no intervalo dele ali, não dá para aquele prato chegar, sei lá, em 50 minutos na mesa. Vocês sabem dessas coisas importantes. Se a loja abre às 8 da manhã, é às 8 da manhã que abre, não é às 8h30. Né? Ou o cliente que chega às 8, olha, sabe? Ou no fecha, enfim, vocês sabem dessas coisas e ali de novo mora às vezes uma armadilha que alguns se perdem nesse processo de formação, né? Porque empreender é liderar pessoas, é delegar, só que tem que acompanhar, tem que saber o que está acontecendo e principalmente, eu acho que é o ponto para mim que é mais importante, eu não imagino o Quero onde ele está, se eu e o Felipe não tivéssemos começado do zero dentro da operação. Se nós tivéssemos montado esse negócio sentado nessa mesa, falando, nós viajamos, a gente viu isso, e eu vou contratar o Jean e a Paola para ser o barista. E eu não sei como. Não ia ter como. Então, por isso que a gente tem nessa nossa essência também, cara, tem que aprender o processo. E não é ficar especialista. Quem faz melhor café, o Wesley ou vocês? Né? Quem domina mais a cozinha lá, a Débora ou vocês? Né? Exatamente. Então, as pessoas vão ficar boas nisso, mas a gente tem que saber ter uma visão do todo